Nos últimos dias, uma notícia tomou o mundo. Nicolás Maduro foi preso pelos Estados Unidos e levado até Nova York para responder a acusações de narcoterrorismo, tráfico internacional. E esse fato inédito em toda a história recente da América Latina, ela expõe algo que vai muito além da política. Ela acaba sendo um alerta sobre como os mercados mudam e como as empresas precisam estar preparadas para isso. A Venezuela, ela já foi o sexto maior destino das exportações brasileiras e em 2007 era o parceiro estratégico. Hoje ela representa menos de 0,3% das exportações totais do Brasil. E essa queda, ela não aconteceu assim da noite para o dia. Ela foi o resultado de algo que muitos líderes ainda ignoram: a incapacidade de antecipar ciclos de mudança. Houve um tempo em que a Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina. O petróleo era o motor da economia. O padrão de vida era comparável ao da Europa. E Caracas era uma cidade vibrante, com classe média forte, consumo também alta. Só que, como toda dependência excessiva, veio o preço disso tudo. Quando o petróleo despencou, todo esse sistema ruiu. A economia do país, que girava em torno daquele único produto, entrou em colapso. Aí vieram a hiperinflação, o desabastecimento, a fuga de talentos, a perda de confiança. E o país, que já foi uma potência regional, passou a ocupar a posição número 52 no ranking dos principais parceiros do Brasil. E essa história, que parecia distante, agora ganha um novo capítulo com a prisão de Maduro. E esse capítulo, ele pode mudar tudo. A prisão de um presidente é algo muito raro. Os Estados Unidos afirmam que Maduro foi levado a julgamento por crimes internacionais. E o que isso faz parte de uma operação para restabelecer a ordem, proteger a região? Esse evento abre dois cenários possíveis. No curto prazo, uma fase de instabilidade que será extrema. Vai haver talvez disputas internas pelo poder, tensões diplomáticas, risco de ruptura nas relações comerciais. No médio e longo prazo, uma possível reconfiguração econômica. Se o país conseguir uma transição política estável, ele pode atrair novamente empresas estrangeiras, investidores, especialmente no setor de energia, infraestrutura e agronegócio. Em outras palavras, a prisão de Maduro representa o fim de um ciclo e o início de outro. E toda vez que um ciclo termina, há perda para uns e oportunidade para outros. Mas quem vai aproveitar isso? As empresas que reagem ou as que se antecipam? Quando um mercado entra em crise, a maioria das empresas faz a mesma coisa: corta custos, espera a tempestade passar, torce para que as coisas voltem ao normal, mas o normal, ele raramente volta. As empresas que crescem em tempos de incerteza são aquelas que se antecipam aos ciclos. Elas olham para os sinais e se movem antes que o impacto chegue até elas. O que aconteceu, ou o que a Venezuela nos mostra, de forma cruel, é que esperar demais custa caro. Um país que representava bilhões em comércio bilateral, hoje não chega a $1 bilhão. E quem ficou preso nesse ciclo perdeu mercados, clientes e relevância. O segredo das empresas que resistem ao tempo não é prever o futuro, é se preparar para ele. A Apple sobreviveu a crises de tecnologia porque reinventou seu produto, antes que o mercado cobrasse isso. A Netflix percebeu o declínio
do DVD antes que ele terminasse. No Brasil, nós temos exemplos como empresas que internacionalizaram a sua produção, como a WEG, Embraer, Marco Polo, reduziram riscos e crises locais. Em todos esses casos, o princípio ele é o mesmo: adaptar antes que o ambiente obrigue. Tem empresas que sobrevivem às crises e há aquelas que crescem também nelas. A diferença está na postura estratégica. Empresas que sobrevivem, reagem, elas se movem só quando o risco é real. Empresas que crescem, se antecipam, elas se movem quando o sinal é sutil. Elas entendem que o risco não é a mudança, o risco é não mudar. E no mundo que a gente vive hoje, onde a velocidade das transformações ela é exponencial, a previsibilidade é um luxo que já não existe mais. A prisão do Maduro e o colapso da Venezuela são metáforas perfeitas para o que pode acontecer dentro de qualquer empresa que ignora sinais de mudança. Então, eu te pergunto, seu negócio depende de mais de um único cliente, canal ou mercado? Você está preparado para uma mudança súbita de cenário, muitas vezes político, econômico ou tecnológico? Você monitora tendências ou espera a crise chegar para daí reagir? Porque o mercado é cíclico. O que hoje é uma oportunidade pode virar um risco. E o que hoje parece irrelevante pode se tornar o novo centro das atrações. E a diferença entre perder o timing e antecipar o futuro é a diferença entre liderar o mercado e ser liderado por ele. A prisão de Maduro é um fato político, mas o que ela revela é algo empresarial. Nenhum mercado ele é garantido. O sucesso de hoje não fica imunizando ninguém contra o colapso de amanhã. E no final das contas, a verdadeira estabilidade ela não vem do ambiente externo, ela vem da capacidade interna de adaptação. Se o mercado muda, mude antes dele. Se o ciclo termina, comece outro. Se a maré baixa, aprenda a navegar no raso, porque as empresas, assim como os países, elas quebram não é por falta de oportunidade, mas por excesso de confiança. E toda liderança que acaba não se adaptando, acaba sendo surpreendida pelo próprio tempo.